manifestação do espírito de entendimento. Amém? Sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, versículo de número 1. Isaías 11, verso de número 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra possa falar e ministrar o nosso espírito, o nosso coração. Deus, que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir o Senhor, Jesus. Nós não queremos aqui, Senhor Deus, nenhuma sabedoria humana, nenhuma ideia humana. Nós queremos algo que vem do teu coração, algo que vem do teu espírito para o nosso espírito, Deus. Toque o coração de cada um aqui, Deus. É o teu espírito que convence, é o teu espírito que faz, que gera o fruto do espírito, é o teu espírito que manifesta os sete espíritos de Deus, é o teu espírito que nos constrange, é o teu amor que nos constrange. Por isso, nessa noite, nós invocamos aqui já pelos cânticos, nós já invocamos pela oração, pela intercessão, e queremos te invocar ainda mais pela palavra do Senhor. Fale conosco, por favor, Deus, fale conosco. Tira todo tampão espiritual dos nossos ouvidos, tira todo tampão espiritual dos nossos olhos espirituais. Tira, Senhor Deus, todo tampão que nos impede, Deus, de compreender, de entender a sua palavra. Deus, nós queremos receber do Senhor nessa noite, com ações de graças, a sua palavra no nome de Jesus. Amém. Então falamos aí um pouquinho sobre o conhecimento, né, na última oportunidade que falamos sobre a manifestação do Espírito de Deus. Falamos que o conhecimento são as informações, é aquilo que nós conseguimos aprender sobre Deus, é tudo que nos é revelado de Deus para o nosso coração, é a vontade dele revelada ao nosso coração, é nos fazermos conhecido e conhecer o Senhor, no nome de Jesus. Minha esposa pediu para eu baixar o fundo musical. Muito obrigado. Está baixo, está alto. Então o espírito de conhecimento, ele vai trazer para o nosso espírito, para o nosso coração, informações, sejam elas naturais, sejam elas espirituais. Aí tem aquele nome bonito que você vai botar no seu nome do seu filho. Qual é o nome? Conhecimento revelado e o conhecimento aprendido. Sei, nem eu lembro quase, né? O conhecimento aprendido, que vai falar da gnose, que é o conhecimento aprendido, que você aprende com as informações naturais, e a epignose, bonita, né? Epignose Martins, que vai falar do conhecimento revelado, é a revelação de Deus para o nosso espírito, é onde nós não aprendemos em literatura, é onde nós não aprendemos com informações que nos é dada, nós aprendemos pela revelação de Deus. Deus revelando o nosso coração, a sua vontade, o seu querer, os seus planos para o nosso coração. E quando a gente conhece, quando a gente começa a conhecer a vontade de Deus, os caminhos de Deus para a nossa vida, não basta apenas conhecer, não basta apenas ter essas informações, não basta apenas eu saber que eu vou para o céu, não basta apenas eu saber que eu fui salvo, não basta eu apenas saber que há um perdão disponível para a minha vida, não basta apenas saber. Importante também que eu precise compreender que de fato tudo isso está à minha disposição. Porque a compreensão, ela fala do entendimento.
E é o que nós vamos falar nessa noite. O entendimento daquilo que nós conhecemos é o que vai fazer total diferença nas nossas vidas. Porque você pode saber muito, você pode conhecer muitas coisas. Você pode saber a Bíblia como uma informação de Gênesis a Apocalipse. Você pode compreendê-la, você pode receber as informações contidas nas Escrituras, e isso pode ser muito bom para nós. Mas o que vai fazer a diferença nas nossas vidas não é apenas saber, não é apenas ter o conhecimento do que está escrito, daquilo que nos foi revelado. O que vai fazer total diferença nas nossas vidas é o quanto eu compreendo daquilo que o Senhor está me ensinando. O conhecimento vai falar do ensino, é Deus nos ensinando, é Deus nos provando, é Deus nos mostrando o caminho. Então, quando Ele nos ensina, é igual você vai na escola. Você vai lá na escola e assim, hoje em dia, muito mais difícil, muito mais complexo do que antigamente, mas você vai lá, passa o ano inteiro estudando uma matéria, e quando chega no final do ano, quando as pessoas te perguntam: o que você estudou no ano? Eu não sei. Como é que faz essa equação aqui? Não sei, eu fiz lá no começo do ano. Porque apenas houve um conhecimento, houve apenas uma informação na sua mente. Você não compreendeu, você não entendeu aquilo ali na sua essência. Hoje nós, por exemplo, estamos falando aqui, sobre o entendimento. Semana que vem, se eu perguntar: o que nós falamos no domingo passado? Talvez vai ter gente que fale assim: eu não lembro. Porque às vezes nós passamos e damos muito mais valor somente a informações, mas não à compreensão dessas informações. Porque se você pegar a Bíblia, você vai ver aqui muitas histórias, você vai ver aqui muitos relatos, você vai ver aqui muitos princípios escritos e aqui determinados na Escritura, nas Escrituras. Mas o que vai fazer essas palavras, o que vai fazer essas letras, o que farão essas letras saltarem dessas páginas e entrarem no nosso espírito, é o entendimento que a gente tem disso. Quando o salmista fala que eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor, contra ti, ela não está falando apenas de você saber um texto gravado, um texto de cor. Ela não está falando de você apenas decorar um versículo, decorar um texto e aquilo ali está de bom tamanho. Este guardar no coração fala de um entendimento daquilo que você leu. Fala de um entendimento daquilo que você está absorvendo as Escrituras. Então, quando você lê algo, quando você até decora algo, mas quando aquilo torna vida dentro do teu espírito, isso significa que você entendeu o que está ali revelado naquelas palavras. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas, irmãos. Porque a falta de entendimento, a falta da compreensão nos faz ficar estagnados no lugar. A falta de entendimento nos faz andar em círculos. A falta de entendimento e compreensão do propósito de Deus nos faz viver uma vida tão mais ou menos, porque a gente não compreende, a gente não entende. E como a gente não compreende, a gente não entende, a gente precisa volta e meia observar as mesmas coisas, observar os mesmos estudos, observar os mesmos escritos. O Hermínio fala isso com muita propriedade quando ele fala, uma irmã chegou e procurou ele e falou assim: pastor, o senhor já pregou isso aí algumas vezes aqui na igreja, Eu falei assim: minha irmã, e eu vou continuar pregando até que vocês entendam. Porque quando a pessoa ela não entende, é necessário que haja uma repetição de fato, até que a pessoa compreenda. Então você fala muitos assuntos, você fala de muitas coisas, mas essas muitas coisas que são faladas, que são ouvidas, elas não são absorvidas no nosso espírito. E essa absorção vai falar do entendimento. É quando a gente entende. É uma chave que vira no nosso espírito. É uma chave. Por que você não desvia hoje dos caminhos do Senhor? Porque você entendeu que não há outro caminho fora do Senhor. Há uma compreensão no teu espírito que só o Senhor é Deus. Há uma compreensão no teu espírito que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
Você compreendeu isso no teu espírito. Você entende que outros deuses, outros ídolos não fazem mediação, porque o único que é mediador entre nós e Deus é o Senhor, Jesus Cristo. Há uma compreensão no nosso espírito. Entendimento, então, significa ter a percepção, a compreensão, ter uma consciência apurada, ter a capacidade, receber no nosso espírito uma clareza, é como uma luz que acende. Sabe, aqueles assuntos, aquelas informações que você vai absorvendo ao longo da vida, ao longo do tempo, e você talvez não compreende, aquilo fica embaçado na tua mente. De repente o Espírito Santo vem e te batiza com o espírito de entendimento. Aí sabe o que acontece? Acende uma luz. Acende, clareia uma luz no seu entendimento. Você, nossa, estava na minha cara e eu não compreendia. Estava tão na minha cara, estava tão assim. Mas você só compreendeu, só compreendi porque o Espírito nos batizou com o entendimento. É o entendimento que clareia as informações. É o entendimento que coloca as coisas no seu devido lugar. É o entendimento que vai nos colocar no centro da vontade de Deus. O que vai colocar você no centro da vontade de Deus não é o tanto que você conhece. O que vai colocar você no centro da vontade de Deus é o tanto que você entende daquilo que você conhece. E este é um tempo que nós estamos vivendo onde há uma peneira natural espiritual, onde pessoas entendem o que nós estamos vivendo e outras apenas conhecem o que estão entendendo, o que estão vivendo. Qual é a diferença? Aqueles que conhecem continuam vivendo em círculos, andando em círculos. Você tira o povo de Israel do Egito e coloca eles no deserto. Sai e tira eles do deserto, o povo de Israel, tira eles do Egito, e coloca eles no deserto. Deus dá palavras claras, Deus dá ali informações precisas. Você vai lendo ali o texto de Êxodo, você vai lendo Levítico, você vai lendo os primeiros livros da Bíblia, depois ali de Êxodo 12, você vai lendo ali as direções que Deus vai dando. São direções claras, que qualquer um que lê as Escrituras percebe, nossa, Deus está falando tão claramente que Ele irá conosco até o final. Deus está falando tão claramente que Ele vai nos tirar ali do Egito e vai nos levar, não é uma dúvida, é uma certeza. Ele vai nos levar para a terra prometida. Você lê tantas informações, tantas coisas maravilhosas que Deus fez e Deus estava fazendo no povo, com o povo. Mas ao mesmo tempo você vê um povo que estava em murmuração, em reclamação. Você vê um povo que não entendeu, não compreendeu. Queridos, e hoje nós estamos assim rodeados, cercados de pessoas assim. Falta pouco você desenhar. Falta pouco você desenhar. Falta pouco você mostrar assim, olha, isso aqui que está acontecendo, olha o desenho aqui, eu estou desenhando para você, viu? Porque as pessoas não estão compreendendo o que está acontecendo, seja no mundo natural, no aspecto natural, seja no mundo espiritual. As pessoas não compreendem, elas não têm no seu espírito o espírito de entendimento. Mas nessa noite o Espírito vai nos batizar com essa manifestação. Seja a gente aqui, seja você em casa, Ele vai nos batizar com entendimento. Por favor, pense nisso. É um entendimento que vai fazer você desfrutar das riquezas de Deus. Quantos querem ser ricos no Senhor? Eu quero. Mas é só no entendimento. É só receber, é só através desse espírito de entendimento que vai gerando no nosso espírito a clareza necessária para a nossa caminhada, irmãos. Está na cara, está tão na cara. Palavras estão sendo ministradas, seja nesse altar. Você tem lá a internet à sua disposição. Grandes homens de Deus têm falado, têm ministrado ao nosso coração, têm revelado, ou seja, têm nos feito entender o que está escrito aqui. Mas muitos de nós ainda não entendemos. Parece que nós estamos no deserto ali, andando em círculos. Não é bem assim, não é dessa forma. Mas o Espírito, Ele quer nos batizar com esse entendimento. No nome de Jesus. Amém ou não amém?
É a manifestação do espírito de entendimento sobre nós, que traz a capacitação espiritual para entendermos a vontade de Deus. Seja sincero para consigo, para com você mesmo. Você entende a vontade de Deus para a sua vida? Se eu te perguntar hoje, não precisa responder, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você está aí muito claro na sua mente, a vontade de Deus para a minha vida é. Aí você... Se falta essa clareza, Deus nessa noite vai nos pegar com esse espírito de entendimento. Você vai sair daqui entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a gente se pega assim: nossa, eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei qual é a vontade de Deus de maneira geral, que Ele vai me levar para o céu e tal. Isso eu sei, que tem sido pregado tanto, tem se falado tanto ao longo dos anos, ao longo dos séculos, que Ele quer nos salvar. Mas qual é o propósito específico para a minha vida nessa terra? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu congrego na Amor e Fé de Teixeira de Freitas? Por quê? Por que eu e minha casa servimos ao Senhor nesse lugar? Por que eu e minha casa moramos em Teixeira de Freitas? Não poderíamos morar em Los Angeles? Em Paris? Nós não poderíamos morar em Nova York? Nós estamos morando em Teixeira de Freitas. Por quê? Qual é o motivo? Qual é o propósito? Querido, se ainda não está latente no teu coração, se ainda não está latente no teu espírito, qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é o propósito de Deus para a sua vida, falta-nos a manifestação do espírito de entendimento. Para Deus clarear a nossa mente, destravar, abrir a nossa visão. O entendimento, ele abre a nossa visão. Cara, não há coisa pior do que você conversar com alguém que a visão dele é assim, ó. É um ovo. Não há coisa pior do que você tentar esclarecer, você tentar ensinar algo para alguém, você tentar falar algo para alguém que tem uma mente fechada, está ali com a sua mente cauterizada, ela não compreende, ela não entende. Não há nada pior. Mas Deus é misericordioso com a minha vida e com a sua vida, amém? Ele tem paciência, Ele é longânimo, Ele é paciente. Amém ou não amém? Provérbios capítulo 4, verso 5 diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças da palavra da minha boca, nem delas te aparte. Provérbios capítulo 7, verso 4 também diz assim: dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente. Provérbios capítulo 9, verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então o entendimento, a sabedoria, o conhecimento andam todos juntos, porque é através do conhecimento que nós vamos tendo a liberdade de discernir as coisas no mundo espiritual. É à medida do entendimento que nós vamos tendo no Senhor, das Escrituras, da Palavra de Deus, é à medida que nós vamos entendendo o que Deus vai falando com o nosso espírito, no nosso coração, que nós vamos compreender qual é a nossa pegada, qual é a nossa vida, como que nós devemos caminhar sobre a terra. Se você ainda não sabe, o espírito de entendimento vai vir sobre nós, e nós vamos sair daqui entendendo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. O espírito de entendimento nos torna sensíveis à voz de Deus. O espírito de discernimento, de entendimento, nos faz ter discernimento da voz do Senhor. Como que você vai saber se é Deus falando ou não? É quando o seu entendimento ele é destravado no mundo espiritual. É quando o espírito de entendimento te batiza, te unge, e aí você começa a discernir as vozes. As pessoas estão caindo, infelizmente, porque estão dando ouvidos a vozes que não te levarão, não te salvarão, não te curarão, não te restaurarão. Tem pessoas que estão dando ouvidos a vozes distorcidas do mundo,
da mídia, das informações erradas, os famosos fake news, que eu já estou sem paciência com essa palavra fake news. Mas quando o entendimento de Deus vem sobre nós, nós começamos a discernir que aquela voz vai nos levar para um caminho de paz. Essa outra voz não me levará a um caminho de paz. O que fez Jesus vencer no deserto? O que fez Jesus vencer ali no deserto foi o entendimento do seu propósito. O que fez Jesus vencer no deserto, queridos, foi minutos antes de ir para o deserto, ou momentos antes, melhor dizendo, de ir para o deserto, ele ter recebido a voz de Deus no teu espírito. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem há prazer. Jesus é o filho amado de Deus, e por ele ser filho amado de Deus, ele dava prazer, lhe dá prazer ao Pai. E por que prazer? Porque Jesus estava ali vivendo, estava ali caminhando no centro da vontade do Senhor. E qual era a vontade do Senhor? Que Jesus viesse resgatar os demais filhos dele. A vontade de Jesus estabelecida na cruz do Calvário já trazia paz, já trazia prazer no coração de Deus, mesmo muito tempo antes dele vivenciar o Calvário. Por que Deus falou isso para Jesus no momento do batismo? Porque já dentro do Espírito de Jesus ele já compreendia, ele já entendia. Quando com 12 anos a sua mãe e seu pai vão para Jerusalém, e aí Jesus se perde entre aspas dos seus pais, José e Maria, e 3 dias depois José e Maria encontram ali no templo, conversando com os saduceus, os fariseus, conversando com os doutores da lei, e meio que conversando de pé de igualdade. E aí quando Maria chega, eu falei: Jesus, por que, meu filho, que você fez isso? E Jesus, com apenas 12 anos, ele já compreendia o seu chamado. Você não sabia que eu vim aqui por causa dos negócios da casa de meu pai? Em outras palavras, você não sabia que eu tenho coisas a tratar em nome do meu pai? Não o pai José, mas o Pai Todo-Poderoso. Cara, Jesus, ele nos revela um entendimento absurdo. Porque já com 12 anos ele já compreendia que o que ele viveria dali para frente seria o cumprimento da vontade do Pai na terra. Mas Jesus sofreu. Jesus foi tentado no próprio deserto. Jesus então é levado, cheio do Espírito, ali para o deserto. Aí Satanás vai tentar Jesus. E na verdade Satanás queria trazer para Jesus um atalho. Falei: Jesus, você não precisa passar por tudo que você... Em outras palavras, tá, queridos? Jesus, você não precisa passar por tudo isso que você aí está proposto a passar, não. Só se você dobrar os seus joelhos diante de mim, eu vou te dar tudo. Você não precisa passar por tudo isso. Você está com fome, Jesus? Transforma essas pedras em pães. Jesus, a Bíblia não fala que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito? Então, atira-te daqui de cima e fala com os anjos, porque eles vão te pegar, eles vão deixar você morrer. Mas Jesus, ele já estava compreendendo o seu caminho. E em todas essas tentações, Jesus venceu na palavra. E quando venceu a última tentação, os anjos vieram servir Jesus. E Jesus saiu do deserto não apenas cheio do Espírito Santo, ele saiu no poder do Espírito Santo. Porque Jesus entendeu o seu chamado. Jesus entendeu o seu propósito, queridos. Entenda no teu espírito, você foi chamado para algo muito maior. Você foi chamado para algo muito mais excelente. Você foi chamado para algo muito mais poderoso do que simplesmente congregar numa igreja em Teixeira de Freitas. Deus te chamou para algo tão maravilhoso, tão poderoso. Mas nós só vamos compreender que algo poderoso é esse se recebermos o entendimento vindo do Espírito Santo.
Olha a vida de Paulo. Paulo era um homem maravilhosamente entendido na lei. A Bíblia fala que Paulo era um cabeção da lei mosaica. Ele sabia de tudo. Ele conhecia cada ponto, cada vírgula da lei. Ele compreendia tudo da lei. Ou seja, havia muita informação, havia muito conhecimento, mas ainda não havia o entendimento das Escrituras. E como que Paulo então recebe esse batismo? Quando ele está a caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. E a Bíblia fala que Paulo então cai, com seus olhos turvos, sem enxergar nada, absolutamente nada. E uma voz apenas que ele ouve: Paulo, por que tu me persegues? E Paulo, naquele exato momento, é como se uma chave pudesse ser virada no teu espírito. É como se o interruptor que estava apagado, de repente, houve luz. E Paulo, no teu espírito, então, ele recebe um batismo. Eu creio que o espírito de entendimento desceu sobre ele naquele momento. Não só de entendimento, mas a manifestação do Espírito de Deus, dos 7 Espíritos de Deus, desceu sobre Paulo naquele momento. E queridos, daquele momento em diante, Paulo então ele começou a compreender, ele começou a entender o seu processo, o propósito de vida. E ele saiu de um perseguidor para um perseguido. Ele saiu de um homem que aterrorizava os cristãos. Ele passou a aterrorizar os ímpios, os gentios. Paulo passou porque ele entendeu no teu espírito o seu chamado. A falta de entendimento traz prejuízos para a nossa vida. A falta de entendimento nos leva para nos conformarmos com os padrões do mundo. A falta de entendimento nos faz estagnar na vida espiritual. Olha para a sua vida espiritual hoje. Como está a sua vida espiritual hoje? Você que está em casa nos assistindo, cultuando ao Senhor. Como está a sua vida espiritual hoje? Está fria, morna ou está quente? Como está a sua devoção a Deus? Como está a sua fé no Senhor? Como está a sua esperança no Senhor? Ih, pastor, está ruim, está esquisito. Falta entendimento. Está faltando compreensão, entendimento. A falta de entendimento gera pensamentos escuros, pensamentos de incredulidade, pensamentos de derrota. A falta de entendimento gera descontentamento em vários níveis. Você vive em descontentamento. Nada está satisfeito para você. Tudo tem um porém. Tudo você faz até melhor. Tudo você acha que você sabe de tudo. Você sabe, compreende tudo. Você tem a melhor solução para aquela situação. Nada está satisfeito para você. A palavra não é satisfeita para você. Você vem e o louvor, na hora do louvor, não é satisfeito para mim. Esse fundo musical durante a pregação não é satisfeito para mim. Está alto? Essa igreja desse tamanho, não, eu prefiro uma maior. Aí você vai para uma maior, não, eu prefiro uma menor. Nada, não tem satisfação, porque falta compreensão da vida. A sua mente é limitada, é travada, está fechada. Eu oro para que essa mente, a nossa mente, destrave nessa noite. Porque, queridos, se nós saímos daqui sem compreender, sem entender o que o Senhor está falando, a nossa expectativa, queridos, nós erramos porque nós colocamos a nossa expectativa no homem. Talvez muitos de nós viemos aqui e colocamos a expectativa no homem. E a expectativa não pode ser em mim, a expectativa tem que ser na palavra.
A sua mente tem que estar aberta não para a minha palavra, não para que eu penso. A sua mente tem que estar aberta para a compreensão das Escrituras, da palavra de Deus. E quando a sua compreensão e quando a sua o que eu acabei de falar agora? Dependência não, como é que é? Dependência não, como é que é o nome que eu falei agora? Compreensão. Quando a sua compreensão não é suprida, porque a sua mente, o seu coração está sujeito apenas ao que o homem vai falar, você acaba não compreendendo o que o Senhor está falando naquele momento. Expectativa. Porque há uma expectativa no homem, há uma expectativa no movimento. Se há movimento, Deus está falando. Se não há movimento, Deus não fala. Porque a sua expectativa não está nas Escrituras, sua expectativa está no homem, na mágica, nos moveres que o homem pode fazer. E queridos, em nome de Jesus, você não vai encontrar isso aqui nesse lugar. Porque nós oramos para que o que precisa manifestar aqui é o Espírito. O que tem de nos fazer compreender é o Espírito. O entendimento, ele vai gerar em nós inconformidade com o mundo. Se a falta de entendimento nos faz conforme o mundo, o entendimento nos faz inconformados com o mundo. Você não aceita a condição que o mundo vive, porque você compreendeu no Senhor o seu papel no reino. A manifestação do entendimento no nosso espírito gera um crescimento espiritual. Nós desenvolvemos da presença de Deus. O entendimento nos leva a ter uma mente sarada, uma mente lavada e remida pelo sangue do Senhor. Uma mente que habita apenas coisas da eternidade, coisas do céu. A terra pode estar um caos, pode estar em crise, pandemia pode estar aí, crise financeira, econômica, saúde, política, pode estar uma bagunça, mas a sua mente é lavada e remida, a sua mente ela consegue estar conectada ao trono da graça. O que te faz vencer é a sua mente conectada no trono da graça. Não é conectada na terra, Joel. É conectada no trono. É conectada nele. Não na igreja, não numa placa, é nele, no trono. Porque quando a nossa mente está nele, lavada e remida nele, queridos, destrava algo na nossa mente, destrava algo no nosso espírito. Nós não nos conformamos em ficar andando em círculos, nós queremos avançar. Nosso espírito fica como de Josué e Caleb, assim, faca na caveira. É para ir para a terra, então vamos. Deus vai dar a vitória. Vamos passar por cima de tudo que tiver que passar. Porque há um desbloqueio na mente. Perceba. As pessoas que vão vencendo, vão rompendo, vão crescendo espiritualmente, é aquelas que estão buscando entender o propósito de Deus na vida delas. E elas estão avançando, elas estão rompendo. Eu não estou dizendo que você que você fundamente esse bem-sucedido nas conquistas naturais, não, tá? Porque você tem um carro do ano, você tem uma conta bancária legal, você tem salário no final do mês, isso é bênçãos do primeiro céu. Você vê muitas pessoas que não professam a fé em Jesus ricas, milionárias, porque isso são bênçãos do primeiro céu. Eu estou falando de bênçãos espirituais. Eu estou falando de uma condição espiritual de liberdade, uma condição de livre, uma condição de alegria, uma condição de júbilo, uma condição de devoção, de adoração. Cara, eu fico assim maravilhado quando aquela mulher samaritana encontra Jesus e ela chega deprimida no poço. Ela chega ali cheia das suas histórias, cheia dos seus traumas.
indo no horário que ninguém iria no poço, que ninguém vai no poço, simplesmente para ir sozinha, para não ter apurriação, para ninguém julgá-la, para ela não ter que compartilhar nada com ninguém das suas histórias negativas. Só que ela nesse dia encontra Jesus, e mesmo ela cheia de crise, no escuro da sua alma, Jesus abre e destrava a mente dela, faz ela entender, faz ela compreender que a vida dela não girava em torno dali dos 5 maridos que ela tinha, que a vida dela não se resumia a uma vida de pecado, a uma vida de prostituição, que a vida dela se resumia a ser testemunha de Jesus, que a vida dela era muito mais do que simplesmente ser uma pecadora, porque Jesus estava ali para transformar a vida dela de dentro para fora. E Jesus pôde destravar no espírito daquela mulher, irmãos, o entendimento daquela mulher. Tudo que ela sabia, tudo que ela conhecia. Vamos adorar ali no monte, vamos adorar aqui, porque aqui o nosso pai Abraão adorava. Não, é em Jerusalém. Como é que funciona? Não. É em espírito e verdade. Pum, destravou. E a mente daquela mulher é destravada, irmãos, de uma maneira tão sobrenatural, que aquela mulher não se contenta, e ela sai correndo para pregar. E para quem vê The Chosen, propaganda aí, você vê que a mulher, ela perturbava a cabeça dos outros falando de Jesus. Acho que ela falava até pro poste. Passava o cachorro, ela falava: olha, o Messias está aí. Ela ficou louca, porque o seu entendimento destravou. Ela não podia se contentar na vida de prostituição dela. Ela teve que mudar de vida. Ela precisou abrir mão dos seus pecados. Ela precisou abrir mão dos seus prazeres. Ela precisou abrir mão de tudo que ela pensava, tudo que ela imaginava, porque Jesus veio e iluminou a mente dela, trouxe luz para aquilo que estava escuro. E aquela mulher foi uma grande testemunha do Senhor em Samaria. Quero crer que a mensagem que aquela mulher levava e pregava durante anos ali, durante algum tempo, fez com que Filipe, ao entrar em Samaria e pregar o evangelho, muitas pessoas, a Bíblia fala que em Samaria muitas pessoas se converteram ao Senhor. Eu quero crer que tem uma pedrinha nisso aí. Para quem não sabe, Samaria não se dava com os judeus de maneira nenhuma. Tanto que Jesus vai com os discípulos para dentro de Samaria, ele é expulso, ele não consegue habitação, morada em Samaria. Mas mesmo assim Jesus vai lá para encontrar aquela mulher, porque ele já queria fazer algo em Samaria, e ele fez através daquela mulher. Eu quero que quando Filipe vai pregar lá, essa mulher tem uma pedra aí, preparou o caminho para Filipe vir pregar o evangelho. Eu fico maravilhado com essas pessoas que estão no escuro das suas almas, estão no escuro dos seus pensamentos, não compreendem nada, vivem uma vida monótona, medíocre, uma vida fria, uma vida sem expectativa alguma, sem esperança, agarrada na terra, agarrada nesse mundo, agarrada nos bens materiais, agarrada nessa vida, querendo construir algo nessa vida. Aí eu fico maravilhado quando Jesus vem com o espírito de entendimento e destrava a mente dela. Ela fala: pra que isso? Chuta o pau da barraca, eu não quero mais nada disso. Se Deus me dá, amém. Se Deus me dá também, amém também. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Isso só é possível pelo entendimento. Quando o nosso entendimento é lavado e remido pelo sangue do Senhor. E o entendimento também, ele vai gerar, a falta de entendimento gera murmuração. E o entendimento nos gera contentamento. Nós estamos satisfeitos com tudo. Nós estamos satisfeitos, plenos no Senhor. Há uma satisfação no nosso coração de vir para a igreja adorar Jesus. Há uma satisfação de poder falar do evangelho do Senhor para outras pessoas. Há uma satisfação tendo só arroz e feijão no almoço. Como também há uma satisfação de ter uma linguicinha fritinha ali do Sérgio.
Propaganda aí, Sérgio. Uma costelinha. Ai, 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 ai. Há uma satisfação. Porque o Espírito do Senhor nos batizou. E a gente se torna grato. Nós nos tornamos gratos no Senhor. Entendemos que o entendimento ele vai destravar, ele vai nos dar uma clareza de entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Olha 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Você não vai conseguir explicar as coisas espirituais por a sua mente carnal e natural. Por isso que tem gente que entra em crise, porque elas tentam entender o mundo espiritual, o reino espiritual, o reino de Deus com a mente natural. Elas tentam colocar Deus numa redoma. Elas tentam colocar o reino de Deus, os princípios de Deus dentro de uma caixinha. Elas tentam reduzir o reino de Deus para que elas possam compreender. Elas nunca vão compreender. Porque o reino de Deus não tem que diminuir. É a sua mente que tem que destravar. Porque Deus ele vai te enchendo com uma sabedoria, um entendimento tão absurdo, que você fala assim, nossa, como que eu estou compreendendo as coisas? Não é por você, é o Espírito de Deus. Olha Paulo dizendo, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Já viu aquela pessoa natural, na alma? Aí você tenta falar algo espiritual para ela, ela não compreende. É isso aqui, ó. Porque ela é natural, ela não vai entender. Ela não vai entender que mesmo no meio da pandemia nós temos que adorar a Deus, cultuar a Deus. Que nós não podemos ir contra a palavra de Jesus que diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Nós não podemos entender que elas vão prevalecer contra a igreja, não, porque não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós somos fortes. Nós estamos debaixo do propósito de Deus. Deus não permite com que nada aconteça fora do seu propósito, irmãos. Não é você fazendo ou deixando de fazer que vai mudar o propósito de Deus, não. Deus continua o mesmo. Ele não muda. Então não adianta você tentar reduzir o reino de Deus por uma caixinha para você entender e compreender, porque você não vai conseguir. O reino de Deus ele não se resume ao que você pensa, ao que eu penso. O reino de Deus já é estabelecido pelo Rei da Glória. Já tem princípios, já existem leis, e nós precisamos abrir o nosso entendimento. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não vou falar. E não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Coisas do reino de Deus você só compreende espiritualmente. Não queira entender as coisas de Deus de maneira natural, irmão, porque você vai quebrar a sua cara, você vai se frustrar, você vai começar a murmurar, você vai começar a pecar contra o Senhor. Não queira entender o reino de Deus de forma natural. Foi que as histórias que nós vemos nas escrituras de pessoas tentando entender o espiritual de maneira natural, quebraram a cara, se decepcionaram, porque as expectativas deles não estavam no que Deus tinha para revelar. A expectativa deles estava no mundo natural, estava em pessoas. O povo de Israel só fez um bezerro de ouro no meio do deserto porque as expectativas deles não estavam no Senhor que tinha chamado Moisés para o monte. A expectativa deles estava em Moisés. Moisés sumiu. Já que ele sumiu, vamos fazer para nós um bezerro
para a gente ter um norte, para a gente ter alguém para focar. Tentando entender as coisas espirituais pela mente natural. Queridos, fala pro teu irmão aí, vai quebrar a cara. Pode falar, não vai ficar com medo não. Fala, Mateus, ela não vai te bater não. Vai, fala para a esposa, vai quebrar a cara. E eu sei que ela já quebra a sua cara todos os dias. Brincadeira. É Manoel que quebra a sua cara. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. A unção do Espírito de entendimento vem sobre nós através da mente de Cristo. Quando recebemos a mente de Cristo, a mente de Cristo nos leva a viver um nível mais alto de fé, nos leva a viver um nível mais alto de amor, de compaixão, de misericórdia, nos leva a uma outra realidade. A gente sai do natural, a gente sai aqui do terreno e entra numa atmosfera, entra numa dimensão sobrenatural. Você passa a compreender as coisas, não com o seu olhar, não com aquilo que você pensa, mas você passa a olhar as coisas e a compreender as coisas, porque a mente de Cristo está aí, ó. Você começa a observar o sobrenatural de uma outra perspectiva, porque você não olha com os seus olhos. Você não percebe, você não vê o natural, você vê o sobrenatural, o espiritual. Você pode estar no deserto, você pode estar ali num sol escaldante, mas o Senhor, pela mente dele, te deu nuvem durante o dia, fogo durante a noite. Ele não deixou as suas vestes envelhecer durante o tempo, suas sandálias cresciam. Tenta entender isso com a mente humana, natural. Eles tentaram entender com a mente humana, não levaram nada, não desfrutaram de nada. Quando Moisés fala assim, ó, vai lá, alguns espias observar a terra. Aí vão os 12. Aí voltam 10. Cara, a terra é grande, boa, mas tem muito gigante. Nós vamos morrer tudo. Vendo pela mente humana. Aí vem 2. Fala assim, não. Lá tem cada caixão de uva, parceiro, que 2 pessoas que precisam carregar. Verdadeiramente mana leite e mel. Vamos entrar para dentro e vamos conquistar a terra. Porque eles estavam olhando com a sua mente espiritual. Deus já havia prometido. Deus já havia falado, vocês vão herdar. Davi, quando olha o gigante Golias, ele não olha com os seus olhos, como Golias olha para Davi. Quando Golias olha para Davi, Golias está olhando com seus olhos naturais. Quem é você? Pequenininho, fica me afrontando aí, vou passar por cima de você. Davi, ao invés de olhar pelos olhos naturais e dizer, é ruim de eu pegar esse cara, hein? Eu vou morrer na primeira pisada que ele der, eu morro. Ele bate no peito e fala assim, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu creio que Davi olhou Golias pequenininho assim. Quero crer que pelos olhos espirituais ele viu, quem é Davi diante do Senhor Deus Todo-Poderoso? Quem é Golias, perdão. Cara, e com uma pedrada ele derrubou o gigante. Que força descomunal Davi desprendeu naquela estilingada, né? Para afundar a testa de Golias. Um cabeção, mais de 3 metros de altura, mais de 200 quilos. Mas porque Davi não olhou com os seus olhos naturais, ele não quis compreender Golias pelos olhos naturais. Porque bastava já Saul, bastava já todos os soldados olhando para Golias de forma natural.
Quem vai lá? Ninguém vai. É ruim de eu ir. Vai você, vai lá. Não, eu não vou. Vai lá. Davi foi o único que chegou naquele lugar e pôde olhar aquele cenário de maneira espiritual. Davi foi o único que chegou naquele lugar e falou assim: vamos botar ordem nessa bagunça aqui. Porque Davi tinha o Espírito do Senhor sobre ele, tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Eles compreendiam aquela situação não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. À medida que a gente vai nascendo de novo, à medida que o nosso espírito vai sendo renovado pelo Espírito de Deus, a mente de Cristo vai sendo encharcada, vai sendo impressa nas nossas vidas. E aí nós mudamos a nossa maneira de pensar, de agir. Quando a gente vai crescendo em Cristo, quando nós vamos caminhando no Senhor, tendo relacionamento com o Senhor, seja pela palavra, seja pela oração, seja pelo jejum, seja pela comunhão com a igreja, sendo com a adoração, com as nossas vidas, à medida que nós vamos avançando, nós vamos desenvolvendo a nossa mente no Senhor. Hoje você pensa de uma forma, daqui a pouco você está pensando de outra forma, porque o Senhor ele vai renovando a sua mente. Para aqueles que estão em constante evolução no Senhor, quando você olha para um ano atrás, você pensava de uma forma. Você tinha alguns entendimentos que hoje você não tem mais. Porque o Senhor foi construindo no teu espírito. E você está crescendo. Por isso que a gente precisa crescer na graça, no conhecimento. Muita informação, muito conhecimento, mas também muita graça para entendermos o conhecimento que nós estamos adquirindo. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo no Senhor. Romanos capítulo 12 vai dizendo aí: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela só é revelada no nosso espírito quando a nossa mente é renovada. Não tenta receber, não tenta entender a vontade de Deus com a sua mente natural. Entenda a vontade do Senhor pela mente de Cristo. Efésios capítulo 6, verso 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando nós nos revestimos desse capacete, nós protegemos a nossa mente contra os ataques do diabo. Nós protegemos o nosso entendimento contra as astutas ciladas do diabo. O diabo quer roubar a nossa mente. O diabo quer nos fazer confusos. O diabo quer nos fazer quer fazer não nos entender, não entendermos o propósito de Deus na nossa vida. O diabo quer confundir a nossa mente. O diabo quer nos tornar pessoas naturais. O diabo quer nos tornar pessoas frias. Que o entendimento do Senhor venha sobre nós nessa noite. Que a gente faça como o Tiago diz: resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Que o seu entendimento seja destravado nessa noite no nome de Jesus. Creia nas palavras de Jesus. Creia nos ensinamentos de Jesus.
Creia nas Escrituras. Porque à medida que você vai crendo nas Escrituras, à medida que você vai conhecendo, à medida que você vai se relacionando com as Escrituras, e ao mesmo tempo você vai orando, e Senhor, eu não quero apenas conhecer a letra, eu não quero apenas saber da história, mas eu quero que essa história salte das Escrituras, salte dessas páginas e entre no meu coração, me trazendo um entendimento. Deus, que a minha leitura diária não seja apenas um ritual, mas que haja um entendimento das Escrituras para o meu espírito. Que eu saia fortalecido no Senhor, que eu saia fortalecido recebendo a revelação que vem do teu trono. E à medida que essa revelação, esse entendimento vai nos enchendo, à medida que nós vamos nos tornando homens e mulheres espirituais, nós vamos compreendendo, queridos, o verdadeiro motivo da nossa adoração. Nós vamos compreendendo o verdadeiro motivo da nossa existência. Nós vamos compreendendo verdadeiramente por que nós estamos nessa terra. Nós vamos compreendendo o verdadeiro sentido da vida. Verdadeiro sentido da vida. Nós vamos compreendendo os princípios do reino. Nós vamos compreendendo que nós não nascemos para viver numa terra natural. Nós somos chamados para viver e habitar numa terra espiritual. Nós somos chamados não para essa terra. Nós não somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos dos céus. Nós começamos a compreender que a nossa vida natural aqui, ela é apenas reflexo do espiritual. Então eu preciso buscar de maneira espiritual o propósito de Deus, para que a minha vida natural tenha sentido. Não é viver uma vida natural para refletir no espiritual. Não, é o espiritual que reflete no natural. O natural vai ficar, o natural vai desmanchar no final dos tempos. Deus tem novos céus, nova terra para nós. Deus tem uma nova cidade, Deus tem uma nova construção, Deus tem algo novo para nós. Não é uma cidade natural, é uma cidade espiritual. O nosso corpo não é um corpo natural, nosso corpo será transformado em algo espiritual. Então é o espírito que reflete no natural. E quando eu entendo isso, eu passo a buscar a Ele com maior integridade. Eu passo a fazer as coisas não buscando um entendimento natural. Eu passo a buscar as coisas tentando buscar uma revelação de Deus para a minha vida. Eu levanto a minha mão na hora da adoração, não porque me pedem, porque eu estou entendendo que ao levantar as minhas mãos, eu estou me rendendo ao Deus Todo-Poderoso. Eu entendo que quando eu chego no dia do meu pagamento, eu vou ali e separo os 10%, separo o meu dízimo. Eu não estou dando dinheiro para a igreja, não estou dando dinheiro para pastor. Eu estou honrando ao Senhor com as minhas finanças. Eu estou representando através daqueles 10% a minha gratidão a Deus. Eu não olho para o dinheiro de maneira natural, eu olho para ele de maneira espiritual. Não sou eu que sirvo o dinheiro, é o dinheiro que me serve. Eu olho para os meus filhos e não vejo eles como pedra de tropeço na minha família. Eu não vejo eles como menino malino, como dizem, né? E se você for ver o significado de malino, malino vem de maligno. Então toda vez que você chama seu filho de malino, você está chamando seu filho de maligno. Não chame seu filho de malino, chame ele de abençoado. Menino abençoado, menina abençoada. Eu passo a compreender que os meus filhos são herança do Senhor para a minha vida. Eu passo a compreender que eu tenho uma responsabilidade espiritual sobre a vida dos meus filhos. Eu passo a compreender que não é o líder da célula, não é o pastor que tem responsabilidade espiritual sobre os meus filhos. Sou eu como pai, é você como mãe. Eu passo a compreender. Nós vamos tendo o entendimento do reino. Nós vamos tendo o entendimento que nós não nascemos para essa terra. Nós nascemos e vivemos para adorar ao Senhor, proclamar as suas virtudes e viver a vida eterna com Ele. E levar o tanto de gente conosco. Fazemos uma fila, um trenzinho e entrarmos dançando nas bodas do Cordeiro.
celebrando ao Senhor. Quanto mais a gente vai se envolvendo com o Senhor, quanto mais a gente vai se envolvendo com as Escrituras, quanto mais a gente vai se envolvendo com o Senhor, com a vida do Senhor, mais a gente se desenvolve, mais a gente cresce. E esse crescimento não tem nada a ver com o que você faz naturalmente. Esse crescimento vem de um crescimento espiritual e vai refletir no seu natural. Tudo que você colocar a mão vai ser bem sucedido. Tudo que você colocar a mão, Deus vai te dar vitória, Deus vai abençoar. Mas não é porque você é bonzinho, é porque você está compreendendo o reino de Deus. É porque você está compreendendo que a sua vida ela não é uma vida natural, não é uma vida para essa terra, é uma vida no Senhor. Mateus capítulo 13, verso 11 diz assim: ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Deus tem nos dado a oportunidade, o privilégio de nos fazer conhecer os mistérios do reino dos céus. Só que tem gente que pega tudo isso, bola assim, não quero, e joga no lixo. Eu quero viver minha vida, eu quero pensar da minha maneira, eu quero fazer da minha maneira, a minha maneira é mais correta. Deus está nos dando de bandeja coisas ricas, poderosas do reino de Deus. Deus está nos dando a oportunidade de ouvir a sua voz. Deus está nos dando a oportunidade de passarmos tempo com Ele, de termos acesso a revelações que vêm do trono de Deus. Mas muitos de nós pegamos tudo isso, não é suficiente para mim, porque essas pessoas estão cheias de si. Essas pessoas tentam compreender as coisas de maneira natural. Que o espírito de entendimento venha sobre nós, destravando a nossa mente. Possamos ouvir a voz do Senhor. E ao ouvir a voz do Senhor, nós possamos compreender o que Ele está falando. Não apenas ouvir por ouvir, mas ouvir e dar ouvidos. É ouvir e permitir com que o Espírito vá revelando no nosso espírito o que Ele quer falar conosco. A gente vem muito armado, sabe? Nós estamos muito cheios de nós mesmos. A nossa justiça própria brota. Como a Marina diz, o espírito terrorista vem. O Espírito Santo, Ele vem gerando em nós, Ele quer gerar em nós um espírito manso e humilde. Porque à medida que nós vamos nos tornando mansos e humildes como o Senhor Jesus é, nós passamos a acalmar a nossa alma. E aí nós ficamos sensíveis à voz do Espírito de Deus. Aí, irmão, tudo que Jesus fala, você começa a compreender e entender que é Ele falando. Toda palavra direcionada para você, para sua família, para os seus filhos, você entende, é o Senhor falando comigo, eu quero isso. Que o espírito de entendimento venha sobre nós nessa noite. Não basta apenas conhecer, não basta apenas ter informações. O que vai fazer sentido nas nossas vidas é o tanto que nós compreendemos e entendemos aquilo que nós estamos estudando. Nós vemos aqui para a escola sacerdotal, que está sendo uma bênção. E aí você estuda, você aqui ouve muitas coisas. Não é o tanto que você ouve, não é o tanto que você estuda, não é o tanto de livro que você tem na prateleira. É o que você compreendeu daquilo, é o que você entendeu daquilo no Espírito. Você vem para um culto, ou você liga o seu celular, liga o seu notebook, vai cultuar o Senhor. Não é naquelas horas que você passa aqui ou em casa diante do Senhor, apenas ouvindo, que vai mudar alguma coisa na sua vida. O que vai mudar na sua vida, na minha vida, é o tanto que eu entendo, é o tanto que eu compreendo das movimentações espirituais. É o tanto que Deus está reivindicando a sua igreja uma postura de adoração.
Enquanto tem muitos que estão prostrados diante da crise, Deus está nos chamando para nos levantar diante da crise. Enquanto tem muitos que estão curvando-se diante do Golias chamado Covid-19, Deus está nos chamando para nos levantar como um grande exército e orarmos para que esse Golias, para que esse demônio caia por terra. Enquanto muitos estão se curvando diante da política, diante de tantas coisas, diante da voz de medo, de pânico deste mundo, Deus está nos chamando para nós compreendermos que nós somos um exército, de que nós somos filhos, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos nação santa, nós somos um povo que tem sobre si o nome do Senhor dos Exércitos. Fomos chamados para a guerra, irmãos. Fomos chamados para levantar. Fomos chamados para prevalecer sobre as portas do inferno. Não ao contrário. Mas isso só vai destravar na nossa mente quando tivermos um entendimento espiritual da coisa. Por isso, eu aconselho que nós viemos a orar nessa noite, buscando a manifestação do Espírito de Deus em nós. Vamos ficar de pé para a gente orar. Põe a mão no seu coração aí. À medida que nós oramos, é à medida que nós vamos pedindo, irmãos. Essa manifestação do Espírito, ela não é produzida por força humana. Essa manifestação do Espírito não é produzida de maneira natural, ela é produzida espiritualmente. Então é através da oração, é através da palavra, é através da adoração. É à medida que nós vamos clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, é à medida que nós vamos entrando para dentro de Deus, falando: Senhor, realmente eu preciso dessa manifestação de Deus na minha vida. Eu preciso compreender as coisas do reino. Eu preciso entender o que o Senhor quer falar comigo, tem para falar comigo, tem para falar com a minha família. Eu preciso compreender, mas não de forma natural, Senhor. Destrava a minha mente. Eu estou tendo dificuldade para compreender as coisas do reino. Eu estou tendo dificuldade para compreender as coisas que o Senhor está falando para mim. Deus, eu quero entender, eu quero compreender. Feche seus olhos, ore aí o Senhor. O entendimento, ele é, o espírito de entendimento é discernimento da vontade de Deus, é discernimento dos propósitos de Deus, é discernimento da forma como você deve caminhar, da forma como você deve proceder, é discernimento da postura que você deve ter diante dos gigantes, diante das dificuldades. É discernimento, é o discernimento. O que vai fazer você vencer é o discernimento. A Bíblia diz lá em Apocalipse várias vezes para as 7 igrejas: aqueles que têm os que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz. Esses ouvidos não são os ouvidos naturais, são ouvidos espirituais. Porque à medida que Deus vai falando, à medida que Deus vai nos revelando, à medida que Ele vai nos fazendo compreender algumas coisas, é o tanto que nós vamos discernindo espiritualmente. Aquele que tem ouvido, são os que têm ouvidos, são os que buscam discernimento espiritual, são os que procuram entender no Espírito. Fale em outras línguas. Começa a falar em outras línguas. Quando você começa a falar em outras línguas, a sua mente, ela fica infrutífera. Então é o teu espírito que produz, é o teu espírito que começa a ministrar, é o teu espírito que começa a conectar com o Espírito de Deus, atraindo assim a manifestação dele para você, atraindo a manifestação dele para a sua vida. Fale em outras línguas, começa a orar espiritualmente.
Começa a quebrar todo entendimento. Começa a quebrar no mundo espiritual todo travamento da sua mente. Não aceite uma mente natural. Não aceite uma mente terrena. Não aceite uma mente fixada na terra. Compreenda no mundo espiritual, compreenda no Espírito que você nasceu, você está aqui para viver uma vida espiritual, para cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Nós clamamos pela manifestação do Espírito de Deus. Nós clamamos, ó Pai, pela manifestação dos 7 Espíritos de Deus. E temos orado para que o Espírito de conhecimento e também para que o Espírito de entendimento venha sobre nós nessa noite. Pai, venha nos batizar com teu Espírito, nos revelando os mistérios, nos revelando as profundezas do teu reino, revelando de maneira natural, de maneira espiritual, os princípios do reino. Viemos a compreender, Deus, que nós não nascemos para essa terra, nós nascemos para cumprir um propósito eterno. Do Senhor, nós queremos pensar naquilo que o Senhor pensa, nós queremos compreender aquilo que o Senhor tem falado para nós. Deus, destrava a nossa mente, que a nossa mente, recebamos a mente de Cristo. Põe a mão sobre a sua cabeça aí, aqui, aí em casa. Põe a mão sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, e ore para que você receba nessa noite a mente de Cristo, uma mente de compreensão espiritual, uma mente de compreensão sobrenatural do reino de Deus. Unge-nos, ó Pai, unge-nos, ó Deus, nessa noite com a mente de Cristo. Unge-nos nessa noite com a mente espiritual de Cristo. Unge-nos, unge-nos, unge-nos. Tudo aquilo que nós temos conhecido, tudo aquilo que o Senhor tem nos feito conhecer, que possamos entender, compreender e assim colocarmos em prática. Eu não quero mais pensar de forma natural, eu não quero mais pensar, eu não quero mais murmurar, eu não quero mais questionar, eu não quero mais ser incrédulo, eu não quero ser mais pessimista, eu não quero mais pensar na terra, eu quero pensar nas coisas do alto, eu quero pensar nas coisas do céu, eu quero pensar na eternidade, eu quero que a minha fé cresça, eu quero que a minha esperança venha crescer dentro do meu peito, dentro da minha vida, que eu venha olhar para as crises, que eu venha olhar para esse mundo natural e venha compreender que o Senhor tem motivos, o Senhor tem propósito em tudo. O Senhor continua o mesmo, que eu entenda que o Senhor continue o mesmo, eu entenda que o Senhor é o mesmo ontem, é hoje e será para sempre. Que eu entenda que o Senhor tem um propósito em cada segundo da minha vida, que eu compreenda que todas as minhas ações e reações, elas estão ligadas no Senhor. Unge-nos a nossa mente nessa noite, batiza-nos, unge a nossa mente, unja-nos, Senhor. Saiamos daqui compreendendo, entendendo, a nossa mente destravada, aberta,
Jogue luz na nossa mente, jogue luz, nos dê discernimento espiritual, nos dê discernimento naquilo que estamos vivendo, nos dê discernimento espiritual. Tire-nos do natural, tire-nos do natural e nos coloque e nos reposicione para uma condição sobrenatural. Batizados pelo Teu Espírito nesse tempo, não por força, não por violência, mas é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito. Que busquemos o Espírito de conhecimento, que busquemos o Espírito de entendimento, que haja compreensão dos estatutos de Deus, compreensão da lei, compreensão do propósito. Não nasci para essa terra, eu não nasci para este mundo, eu não nasci para viver uma vida fundamentada nas minhas vontades, nos meus desejos, nas minhas opiniões. Eu nasci para te agradar, eu nasci para te honrar, eu nasci para te amar, nasci para te servir, nasci para te honrar.